Boa tarde. Para aqueles que não estão enjoados dessa história ainda, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha doença autoimune, porque eu percebo de tempos em tempos que quando eu abordo esse assunto, muitas pessoas que talvez estejam me seguindo há menos tempo não estão familiarizadas com essa história, e é uma história extremamente importante para mim, porque ela me fez o médico que sou. E a minha doença, ela determinou muito o tipo de tratamento com os quais eu iria querer trabalhar e a maneira como eu me comporto no trato dos meus pacientes. Por isso, de vez em quando, eu preciso vir aqui e trazer para vocês as coisas pelas quais eu passei para que eu pudesse encontrar no estilo de vida um remédio para minha doença e para que eu pudesse usar isso então como motor para tratar doenças de outras pessoas através da mudança de estilo de vida também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar um título aqui para quem chegar depois saber do que estamos falando. E vamos começar a nossa conversa. Claro que vocês podem interagir, né, gente? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, me mandem que a gente vai discutindo elas aqui. Deixa eu escrever aqui. Live sobre minha doença autoimune. Ok, deixa eu fixar esse comentário aqui. Aí, agora deu certo. Então tá. Talvez seja novidade para alguns de vocês. Tenho certeza que as pessoas que me seguem há mais tempo já conhecem essa história muito bem, mas eu sou portador de uma doença autoimune chamada artrite psoriásica. Foi por causa dessa doença autoimune que eu senti a necessidade de mudar o meu estilo de vida, mudar o meu comportamento, e por causa dessa doença autoimune também que eu me dediquei tanto a pesquisar sobre estilo de vida para tentar melhorar a minha condição com coisas que eu pudesse fazer sem confiar somente em medicamentos ou tratamentos convencionais, enfim. Então, trazer a cronologia dessa doença talvez seja uma coisa interessante para a gente entender melhor como ela me transformou e também ir debatendo questões a respeito de doenças autoimunes, que eu acho que é um assunto sempre muito interessante da gente trazer. Eu vejo pelo direct que muitos de vocês estão enfrentando alguma doença autoimune. Se quiserem, por favor, se manifestem aqui. E essas doenças vêm tendo uma incidência realmente bem maior nos últimos tempos, e às vezes a gente se sente à mercê daqueles 15, 20 minutos que a gente passa com o médico dentro de uma consulta, não consegue encontrar informações e às vezes não consegue encontrar coisas que a gente possa fazer a respeito disso. Então talvez essa live possa ajudar vocês. É uma live também com o propósito de ficar sedimentada aí dentro do feed, para que pessoas que queiram saber da minha história possam ser direcionadas para essa live depois, certo? Ok, então essa história ela começa por volta de 2011, quando eu ainda fazia faculdade de medicina. Em 2011 eu fiz uma viagem com alguns amigos e ao longo dessa viagem a gente ficou em vários albergues, em várias casas onde as acomodações para dormir eram bem simples, assim, tinha camas duras, enfim. Então, quando eu voltei dessa viagem em 2011, eu comecei a apresentar um quadro de dor lombar, dor naquela parte inferior das costas, um pouquinho acima do bumbum. Acredito que todo mundo já tenha tido algum tipo de dor nessa região. E eu inicialmente atribuí essa dor lombar às camas que eu tinha dormido muito tempo fora de casa, tinha viajado e tal. E acontece que essa dor foi ficando e ela não passava, né? Por volta de 2012, uns 6 meses depois de eu ter retornado dessa viagem, a dor ainda não tinha passado. E ela ia ficando cada vez mais intensa, assim, eu acordava de manhã com bastante dor e às vezes eu tinha dificuldade para me levantar da cama, porque a dor era mais
aguda, mais intensa de manhã, apresentando alguma rigidez. E rigidez matinal e inflamação que é mais intensa de manhã é um sinal de alarme para doença inflamatória. Essa é uma informação bem importante. Rigidez matinal é um sinal importante de doenças inflamatórias autoimunes. Então, quando isso começou a acontecer comigo, eu resolvi procurar ajuda de um reumatologista, né? Então, eu morava aqui em Santa Cruz do Sul na época, consultei com um reumatologista e esse reumatologista, ao me examinar, suspeitou de uma doença chamada espondilite anquilosante. Certeza que vocês já ouviram alguma vez falar nessa doença. Espondilite anquilosante é uma doença bem grave, uma doença autoimune bem grave, que leva a uma sacroileite, né? Que é um termo chique ali para uma inflamação na coluna progressiva, que vai tornando a coluna rígida, vai fundindo os discos da coluna, e as pessoas que têm essa doença autoimune acabam ficando com uma movimentação em bloco, né? Então é uma doença que agora, com a evolução das terapias, tem sido melhor controlada, mas é uma doença bem assustadora. E eu recente tinha estudado essa doença, né, na faculdade de medicina, então foi uma coisa que me assustou demais. Então, na época, foi feito esse diagnóstico de espondilite anquilosante e eu iniciei com uma medicação, então, para doença autoimune, chamada metotrexato. Tá? É uma medicação padrão aí para as doenças inflamatórias articulares, né? Normalmente é o primeiro degrau aí quando a gente começa a tratar uma doença autoimune, é o uso do metotrexato. Eu vi que alguém perguntou ali o que caracteriza uma doença autoimune, e eu vou abrir esse parênteses antes da gente continuar, porque é um conceito importante. Uma doença autoimune é aquela doença onde o nosso sistema imunológico, o nosso exército imunológico, ataca estruturas nossas, né? Então, se ele atacar, por exemplo, o intestino, a gente vai ter uma doença inflamatória intestinal, como tem Crohn, como tem retocolite. Se ele atacar o sistema nervoso central, a gente pode ter esclerose múltipla, a gente pode ter esclerose lateral amiotrófica. Se ele atacar as articulações, a gente pode ter artrite reumatoide. Então, assim, o ataque autoimune, o ataque do nosso sistema imunológico contra nós mesmos caracteriza uma doença autoimune. E o local onde esse ataque acontece caracteriza que tipo de doença é. Tá? Então, por volta de 2012, aí eu fiquei com o diagnóstico de espondilite anquilosante e iniciei o tratamento com metotrexato, né? E hoje eu percebo que eu fiquei muitos anos em negação desse diagnóstico, porque lá no início, lá em 2012, quando o primeiro médico com quem eu acompanhei fez esse diagnóstico em mim, eu decidi que eu não iria estudar a minha própria doença. Olha que coisa maluca. Eu, médico, com condições de poder estudar esse diagnóstico, eu disse, eu não vou interferir no tratamento da minha própria doença. Então eu vou deixar isso para o médico que cuida de mim, vou ir no médico no qual eu confio e eu vou estudar as outras coisas para cuidar dos meus pacientes. Mas eu não vou ser eu mesmo o meu próprio médico, porque isso aí é uma coisa muito ruim. Assim eu pensava na época. Depois vocês vão ver como eu mudei profundamente o meu pensamento. Bom, então, em 2013, eu tive uma artrite na articulação coxofemoral direita. E aí a coisa mudou um pouquinho de figura. Então, o que acontece? Até agora eu tinha só uma inflamação ali na região inferior da coluna, bem característico de quem tem espondilite anquilosante. Só que no início de 2013, eu comecei com uma inflamação na junção do quadril com a coxa direita, que a gente chama de articulação coxofemoral. E isso é muito atípico para quem tem espondilite anquilosante, porque normalmente na espondilite anquilosante é só o esqueleto axial, a coluna ali até a inserção na bacia, que tem uma atividade inflamatória. Então, fazer uma inflamação ali na região coxofemoral não era típico para essa doença. Então, o diagnóstico começou a ser revisto, né? E aí, eu consultei com uma outra pessoa, né, que entendia um pouco mais dessa área de
espondiloartrites, que são condições um pouquinho diferentes da espondilite anquilosante. E nessa época se fez uma extensa investigação, fiz múltiplos exames de imagem, isso era por volta de 2013, e não se encontrou assim uma causa para esse quadro inflamatório, né? Então, o diagnóstico que se fechou na época era um diagnóstico que a gente chama de sindrômico em medicina, de uma condição chamada espondiloartrite indiferenciada. E esse aqui é um bom parêntese para a gente fazer também, falando em doenças autoimunes. Muitas vezes, quando a gente não conhece exatamente a doença que a gente tem, que o paciente tem, a gente coloca isso dentro de uma síndrome. Não é que isso seja má fé, é a maneira da gente agrupar doenças que ainda não estão bem definidas pela ciência até o atual momento. Então eu sempre brinco com os pacientes, né? Quando a gente pega síndrome do intestino irritável, existe uma série de doenças dentro desse termo que são diferentes entre si. Mas como a gente não consegue caracterizar nas doenças conhecidas, a gente coloca o paciente dentro desse grupo porque ali existem recursos que a gente pode usar terapêuticos, né? Protocolos que a gente pode utilizar para tentar atender melhor esse paciente. Assim, a espondiloartrite indiferenciada, que foi o diagnóstico com o qual eu fiquei lá em 2013. Então, se sabia que para esses quadros de espondiloartrite indiferenciada, o metotrexato não era a medicação ideal. E aí, o reumatologista que me acompanhava na época decidiu fazer uma troca para uma medicação chamada leflunomida, né? O Arava. Talvez algum de vocês aí já tenha ouvido falar. Então, eu usei essa medicação, né, sem muita mudança do meu quadro clínico. De 2011, quando começaram os sintomas, até 2015, o meu quadro clínico era praticamente estável. O que eu tinha? Eu tinha dor na região lombar e dificuldade para levantar de manhã, então um pouco de rigidez. E eu tinha dor na articulação coxo-femoral direita, né? Então eu mancava um pouquinho, assim. Quem me conhece na época, né? Talvez conviveu pessoalmente comigo, lembra que eu, quando era médico residente aqui no Hospital Santa Cruz, eu andava mancando por causa dessa dor na articulação coxo-femoral direita. Então eu passei na residência de medicina intensiva e a residência de medicina intensiva eu fiz no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Quando eu mudei para lá, a minha vida se tornou bem mais estressante, né? Eu parei de fazer as atividades esportivas que eu fazia aqui, eu ainda fazia alguma coisa, eu tinha uma carga horária muito grande para cumprir dentro do hospital, ainda trabalhava para me sustentar, então eu passei por uma época muito estressante da minha vida. E coincidência ou não, nesse ano de 2015, ao longo do meu primeiro ano de residência em medicina intensiva, eu comecei a ter inflamações em outras articulações, inicialmente no punho esquerdo, e isso dificultava um pouquinho o movimento necessário a intubar os pacientes, então isso me atrapalhou demais, me incomodou muito, e eu comecei com uma inflamação no meu ombro direito, né? Então eu já tinha a dor lombar, a dor na região coxo-femoral direita, meu punho ficou bem inchado, né, e bem dolorido, e o meu ombro direito ficou muito dolorido. E aí, nesse momento, eu senti necessidade, mais uma vez, de procurar ajuda, né, porque o tratamento não estava mais surtindo efeito. E eu estava tendo que usar com muita frequência medicamentos anti-inflamatórios. E eu, como médico, sei bem que o abuso de medicamento anti-inflamatório pode causar problema renal, problema hepático, hipertensão, uma série de consequências muito negativas. Então eu procurei um reumatologista, que é o meu reumatologista até hoje, em Porto Alegre, para que a gente visse o que a gente, né, poderia fazer a respeito disso. E aí quando eu consultei com ele, né, foi uma consulta muito diferente de todas as consultas que eu já tinha feito. Fiquei acho que mais de 1 hora consultando e ele me examinou dos pés à cabeça, literalmente, né? E aí quando ele me examinou, ele encontrou na minha pele uma lesãozinha minúscula que ele achou que era sugestivo que fosse psoríase.
foi a primeira pessoa que examinou minha pele, de todas as que tinham me atendido até então, né? A Paloma perguntou quem é o nome do médico, é Charles Lubianca Corren, ele atende em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. Então ele me examinou e encontrou essa manchinha na minha pele e pediu uma biópsia. Aí a gente fez uma biópsia e veio psoríase. E aí fazia todo sentido, né, que fosse a condição autoimune que eu tinha atacando as minhas articulações, uma manifestação muito conhecida da psoríase, que é a artrite psoriásica. Então, de 2011 a 2015, eu girei em vários médicos e eu sequer tinha um diagnóstico, né? E essa é a realidade de muitas pessoas que têm doença autoimune. Às vezes é muito difícil fazer o diagnóstico de uma doença autoimune. Então, eu como médico, levei 4 anos para encontrar, né, sintomas que fizessem sentido e enfim, para que a gente pudesse fechar o diagnóstico da condição realmente que eu tinha. E aí, então, eu sinto que foi mais ou menos o marco zero, onde a gente começou a tratar essa doença com um pouquinho mais de acurácia, né? Então, inicialmente eu comecei de novo com o metotrexato, que eu já tinha usado em outro momento, né? Porque é uma medicação mais estudada dentro da artrite psoriásica. Utilizava anti-inflamatórios apenas como medicação de resgate, eventualmente até corticoide. E a gente começou a ventilar a possibilidade de eu usar uma medicação imunobiológica, né? Então, medicação imunobiológica afeta bastante a imunidade, e eu, como médico que atuava dentro da UTI, tinha um risco muito grande de reduzir a atividade imunológica e isso fazer com que eu ficasse muito suscetível a infecções ali, porque dentro da UTI a gente lida com pessoas que têm infecções bastante contagiosas, como por exemplo tuberculose, né? Então isso sempre era levado em conta pelo meu médico quando a gente ia decidir a respeito do tratamento. Mas anos foram passando e meus sintomas eles realmente não melhoravam, né? Eu tinha muita dor articular, o meu ombro já começou a apresentar alterações radiográficas, então a densidade do osso foi se modificando, os ligamentos foram se enfraquecendo, tudo pela atividade inflamatória. O punho às vezes ficava muito rígido, isso atrapalhava o meu trabalho. Então lá por 2016, final de 2016, início de 2017, eu comecei com uma entesite no calcâneo, mais uma inflamação, né, que me fazia ter dificuldade para caminhar, bastante dificuldade para caminhar, tinha muita dor no pé. E eu e o médico que me acompanhava na época, que me acompanha, decidimos por começar então essa medicação imunobiológica. Isso foi no início de 2017. Então, trazendo de volta o contexto do que a gente conversou até aqui, para talvez alguém que tenha entrado na live e não tenha visto até o momento, foi em 2011 que eu comecei com dores lombares, né? Dores na região inferior da coluna lombar, e depois eu comecei com inflamações articulares em outras regiões, mas foi só em 2015 que eu fechei o diagnóstico então da doença autoimune que eu tenho, que se chama artrite psoriásica. E esse quadro de inflamações articulares ele foi progressivo até 2017, quando a gente decidiu então fazer o uso da medicação imunobiológica, que se chama Cosentyx, né? Então em 2017 eu comecei a aplicar, além de utilizar o metotrexato, além de utilizar anti-inflamatórios, eventualmente até corticoides, eu comecei a utilizar o Cosentyx, secukinumab, que é um imunobiológico. E isso melhorou um pouco os meus sintomas. De 2011 até 2017, eu nunca tinha assim vislumbrado uma melhora significativa, do tipo, vou conseguir voltar a correr, vou conseguir fazer atividade física, nada disso tinha acontecido. Então, ao longo desses anos, eu fui perdendo a aptidão física, né? Então, eu estava mais fraco, estava bem acima
do peso que eu tenho hoje, eu não conseguia correr, eu não conseguia jogar futebol, eu não conseguia fazer nenhuma atividade física, né? Se eu fosse jogar algum esporte com raquete ou com bola para cima, o ombro não deixava. Se fosse um esporte que envolvia a perna, o quadril não deixava. Então eu realmente, assim, me escondia atrás da desculpa de que eu não podia praticar nenhuma atividade física pela minha condição. Essa é a grande verdade, né? Eu me julgava incapaz de fazer qualquer atividade física, então eu me consolava com o fato de que eu não podia. Em 2018, vem uma grande virada na minha vida. Foi o nascimento do meu primeiro filho, o Benjamin. O Benjamin nasceu em agosto de 2018 e em setembro de 2018 aconteceu uma noite que eu considero a grande noite da virada para mim, que mudou a minha vida para sempre, de forma irreversível. Então, em setembro de 2018, numa noite bem gelada, minha esposa amamentava ainda o Benjamin estava dormindo no berço dele e ele acordou de noite pedindo mamar. E naquela noite, a Cássia já tinha levantado 1000 vezes e ela estava também com dor nas costas por ter se machucado numa atividade física, enfim, ela estava meio travada e eu quis ajudá-la, né? Aquelas pequenas coisas que todo pai tenta fazer para aliviar a batalha que é ser uma mãe de um recém-nascido. E quando eu levantei para buscar o Benjamin no berço, eu simplesmente não conseguia pegar o meu filho no berço. Meu filho tinha 1 mês, eu não conseguia me curvar o suficiente por causa da dor lombar, eu não conseguia esticar meus braços por causa da dor no ombro, eu não conseguia passar minha mão por baixo dele porque eu não conseguia articular o punho, eu simplesmente era impotente para pegar meu próprio filho de 1 mês dentro do berço. E aquele momento foi um dos piores momentos que eu vivi na minha vida, assim. Foi um momento de extrema revolta, porque lá estava o meu filho chorando e eu não podia atendê-lo. E aquilo tinha um significado muito maior, porque eu ficava pensando que tipo de pai eu vou conseguir ser para o meu filho, se eu não consigo, agora que ele pesa 2 quilos, pegar ele no berço. Que tipo de pai que eu vou ser quando ele for maior e quiser brincar comigo, ou se um dia eu precisar proteger ele de ser atropelado. Então, foi uma noite muito horrível, eu chorei muito aquela noite. Minha esposa, além de ter que levantar e pegar o Benjamin, teve que me consolar. Mas hoje eu sou muito grato por aquela noite, porque no dia seguinte eu acordei absolutamente decidido que eu não ia deixar isso acontecer. Vocês vejam que foi em 2011 meu diagnóstico e essa noite fatídica foi em 2018, 7 anos depois. 7 anos depois de uma noite assombrosa, eu acordei e disse: não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou melhorar, eu preciso ser pai do meu filho, isso não é mais só sobre mim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o meu primeiro reflexo foi ligar pro Dr. Charles, né? Liguei para ele e disse: Charles, olha só, cara, eu tô com dor ainda, cara, minha qualidade de vida não é boa, não consigo cuidar do meu filho, eu preciso fazer alguma coisa. E ele, muito querido, né, sempre foi muito compreensivo, me falou: olha, William, nós estamos num teto terapêutico aqui, a gente, né, teto terapêutico é a expressão que a gente usa quando não existe mais nenhuma medida, né, possível nesse momento. A gente já está usando imunobiológico, a gente já está usando metotrexate em dose alta, tu já usa anti-inflamatório numa frequência maior do que deveria, eu não tenho o que te oferecer nesse momento. Né? E aí no final da ligação, no final da nossa conversa ali, ele falou: olha, medicamentos a gente não consegue trocar agora, mas eu me lembro que, né, tu ganhou algum peso desde que a gente fez o diagnóstico e tal, e o medicamento que tu faz é de aplicação subcutânea, o imunobiológico que eu aplicava na época é de aplicação subcutânea, né? E esses medicamentos, eles se acumulam na gordura e são liberados na corrente sanguínea, e quanto menos gordura o paciente tem, às vezes a resposta dele ao imunobiológico é melhor com menos gordura corporal. Então por que tu não tenta emagrecer? E talvez, bom, hoje ele sabe porque eu falei para ele, mas na hora certamente ele nunca imaginou o impacto que essa última frase dele, que ele falou antes de desligar o telefone, teria na minha vida.
Porque quando ele me falou isso, ele me deu uma oportunidade de ação. Pô, emagrecer é uma coisa sobre a qual eu poderia agir. É algo que eu poderia fazer. Então, foi sobre isso que eu me debrucei. Então, no dia seguinte eu fui trabalhar na UTI. Naquele dia, né, por intervenção divina, estava extremamente calma a UTI, os pacientes super estáveis. Sentei no computador dos médicos e comecei a pesquisar dietas, né? Comecei a pesquisar sobre alimentação. E aí, nesse dia, um cirurgião amigo veio trazer um paciente para a UTI, para colocá-lo num leito de UTI num pós-operatório. E esse cirurgião parou atrás do computador para a gente conversar. E ele falou, cara, o que você está pesquisando dieta e tal? E eu não quis entrar em detalhes, mas falei para ele, cara, eu tenho uma doença autoimune aí, queria perder um peso, estou tendo muita dor. E ele falou, cara, se tu tem uma doença autoimune, tu quer perder peso, tu tem que fazer dieta cetogênica. Eu disse, dieta cetogênica? O que é isso aí? Ele disse, cara, é uma dieta aí que não ingere carboidrato e tal. Mas esse cara tá maluco. Carboidrato é necessário, né? Como fonte de energia. Aquelas lendas que a gente acreditava antes de começar a estudar. E aí eu falei, cara, me fala mais sobre isso aí. Onde é que eu posso estudar isso aí? Ele disse, cara, entra no blog do Dr. Souto e vai dar uma pesquisada ali que tem bastante artigo científico ali e tal. O intensivista, o médico intensivista é um cara desconfiado por natureza, né? A gente não tem muita margem de erro dentro da UTI. Então a gente precisa fazer aquilo que é comprovado que funciona. Então, se tem uma coisa que eu sabia fazer, que eu tinha segurança de fazer, é interpretar uma evidência científica para ver se um tratamento funciona ou não funciona. E aí, entrei no blog do Souto e o que ele trazia? Evidências científicas sobre dieta. E aí eu comecei a estudar aquilo e comecei a maratonar dentro daquele blog, mais de 400 postagens. Eu acho que eu li tudo em menos de 10 dias. E se abriu um novo mundo para mim, porque até então eu achava que sabia sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre saúde, né? Mas a verdade é que dentro dessas áreas o conhecimento do senso comum vai exatamente na direção oposta da verdade. Até as pessoas que trabalham com emagrecimento, a maioria dos médicos que eu conheço, não entende nada disso e pensa que o certo é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, aquilo explodiu a minha cabeça, que nem a Larissa colocou ali. Explodiu a minha cabeça. E aí eu comecei a estudar. Marquei uma data para eu começar. E fui para casa e disse para minha esposa, Cássia, minha alimentação vai mudar da água para o vinho, né, tal dia. E eu vou comer completamente diferente do que todo mundo come e vai ser antissocial e vai ser difícil e as pessoas vão condenar e eu vou fazer de qualquer jeito. Porque eu acho que existe uma oportunidade aí. E a Cássia me olhou e disse, isso é seguro para mim? Eu disse, não, seguro para qualquer pessoa, senão eu não faria. Ela disse, então eu vou fazer contigo. E eu me emociono demais quando falo isso, porque ela realmente não precisava, né? Mas foi uma coisa que a gente fez junto. Então, eu comecei a estudar essa alimentação diferente e tal, e a Cássia começou a estudar como aplicar isso, né? Tanto é que hoje, né, ela escreve e-books de receitas low carb, né? Vocês devem ter visto aí, se não viram, o link está na minha bio. Mas enfim, a Cássia começou a organizar a logística da nossa casa, preparar todas as refeições, marmita para eu levar para o plantão, e a gente limpou a nossa alimentação. Limpou. E o resultado foi que em um mês eu comecei a melhorar das dores como eu nunca tinha melhorado na minha vida com nenhum medicamento. E aquilo foi uma coisa completamente assombrosa para mim. E foram 4 quilos junto, mas eu nem olhava
para a balança, porque o impacto que a mudança na alimentação teve na minha dor foi muito mais impactante do que a perda de peso. E aí a gente ia estudando, ia aprendendo, ia refinando, e as coisas iam melhorando, iam melhorando, iam melhorando, iam melhorando. E ao final de 6 meses dessa mudança na minha alimentação, dessa limpeza na minha alimentação, eu esquecia do remédio. Eu não usava mais anti-inflamatório. Eu fui consultar com o Charles e os meus marcadores inflamatórios estavam zerados. Eu tinha mobilidade no punho, eu não tinha mais dor no ombro. E aí ele disse, cara, vamos suspender uma das medicações. Porque tu tá muito bem, vamos suspender uma das medicações. Eu quase não acreditava naquilo que estava acontecendo. E a gente foi fazendo isso e eu fiquei em menos de 9 meses do início do tratamento sem dor, com uma vida normal, com uma vida absolutamente normal. E eu conseguia sentar com meu filho no chão, entende? A maior conquista que eu tive ao longo de todo esse período foi sentar com o Benjamin no chão e levantar sem a Cassie precisar me puxar ou sem passar por muita dor. Então, essa foi a virada de chave que aconteceu na minha vida com a minha doença autoimune, né? E aí, passada essa intervenção que foi por mim, eu pensei, cara, eu vi isso e eu não consigo desver isso. E eu não posso ser negligente com meus pacientes de não compartilhar esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu tinha terminado a minha jornada e tinha encontrado um estilo de vida que me tornava a pessoa saudável que eu queria ser, eu comecei a pensar, eu preciso disseminar esse conhecimento. E foi assim que eu criei coragem de criar uma conta no Instagram, porque até então eu nem tinha isso, Então eu criei uma conta no meu Instagram e eu comecei a falar sobre as coisas que eu vinha aprendendo sobre nutrição e estilo de vida e saúde, né? E remissão de doenças. E o meu maior medo é que as pessoas fossem me ver como um picareta, afinal eu sou médico intensivista, né? Aqui que eu tô lá falando sobre alimentação, o médico intensivista fala sobre UTI. E eu tinha muito medo do que os colegas pudessem pensar a respeito disso. E no fim das contas, quem me procurou para ser meus primeiros pacientes foram exatamente colegas, né? Que me conheciam, sabiam que eu sou uma pessoa ética, eu não sou um picareta, que eu sou uma pessoa estudiosa, né? E eles diziam, cara, eu também tô assim, eu também tô precisando disso, então me ajuda que eu preciso me encontrar. E depois esses colegas quiseram encaminhar pacientes para mim também, e foi assim que eu acabei abrindo a minha prática de consultório, né? E pela primeira vez na vida, ao atender outras pessoas que estavam passando por uma situação parecida com a minha, eu comecei a perceber que eu podia restabelecer a saúde das pessoas. Na verdade, que eu podia direcioná-las, mas que elas eram capazes de restabelecer a sua saúde. Porque até então, a minha interpretação era de que todas as doenças eram crônicas e progressivas. Porque era esse o cenário que eu vivia e que a maioria dos médicos vê. As pessoas não se curavam do diabetes, elas só pioravam. As pessoas não se curavam de obesidade, elas só pioravam. Mas ao mudar o meu estilo de vida, eu comecei a andar num caminho oposto, no sentido contrário. E as pessoas que eu orientava, sentido contrário também. Então, isso começou a me gerar um fascínio, né? E foi então que eu comecei a me sentir um pouco mais seguro de falar sobre as coisas que eu falo aqui e desafiar com tanta autoridade o senso comum, porque hoje eu tenho certeza, por mim, pelos meus pacientes e pela ciência, que o senso comum está errado, né? Recentemente eu lancei um guia de emagrecimento, um guia prático de emagrecimento, que é um curso rápido sobre emagrecimento, que vai completamente contra o senso comum.
né? Vai completamente contra o senso comum. As pessoas que compraram o guia do emagrecimento, elas se assustam com quantas coisas elas tomavam como verdade absolutas a respeito de emagrecimento e estavam completamente equivocadas. O emagrecimento, na verdade, é algo muito simples e a gente complicou, e a gente fez a volta e se colocou na direção oposta, né? Então, hoje eu me sinto impelido a fazer esses desafios ao status quo, as coisas como elas estão, porque eu percebo que muitas informações erradas, muitas coisas ditas de forma equivocada, atrapalham demais as pessoas de resgatarem os seus resultados. Essa minha transformação me fez estudar nutrologia, depois eu fiz uma formação na USP em nutrologia e mais tarde um coach em saúde na Flórida, num instituto chamado Primal Health Coach Institute, que é um instituto que visa o restabelecimento da nossa saúde dentro da nossa programação biológica, visa resgatar o comportamento natural da nossa espécie, que é de muito movimento, de muita força, de repouso efetivo, de alimentação natural. Então, depois que eu fiz esse coach, aí sim a minha visão como médico mudou completamente, porque eu passei a enxergar o porquê as doenças ocorrem. É porque o nosso comportamento hoje ele está se afastando do comportamento natural da espécie humana. Nossa alimentação é cheia de gatilhos inflamatórios, nós temos pouquíssimo repouso, nós temos ideologias atrapalhando a maneira como a gente acha que a alimentação correta é, né? Então a gente tem, por exemplo, uma agenda muito forte de alimentação plant-based, de alimentação vegana, vegetariana, que não é a alimentação natural da espécie humana. O homem sempre buscou, sobretudo, a caça. A gente tem cada vez mais recursos para que a gente não precise fazer força. A gente tem veículos, até para se deslocar dentro de supermercado, a gente tem veículos, a gente quer um estacionamento na porta do mercado para não precisar carregar nem compras. Então, vários comportamentos que eu fui detectando que estavam me afastando da minha melhor saúde, né? E que eu fui mudando e isso foi me melhorando, me melhorando, me melhorando, né? Então, depois que eu mudei minha alimentação, eu foquei em melhorar a qualidade do meu sono e aí eu passei a adotar uma rotina de higiene do sono que melhorou dramaticamente a minha vida também. E aí depois que eu consegui restabelecer uma rotina de sono, sair dos plantões noturnos, eu comecei a me dedicar à atividade física, a recuperar a massa muscular que a atividade inflamatória fez eu perder. Para quem não sabe, inflamação crônica faz com que a gente perca muita massa muscular. Existe uma tendência, um processo chamado catabolismo, que é a destruição da massa muscular quando a gente tem uma doença autoimune, uma atividade inflamatória. Então eu passei a combater isso também com atividade de reforço muscular. Então toda vez que eu buscava restabelecer um comportamento natural, humano, eu melhorava muito a minha saúde. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês. Pequenos comportamentos que podem talvez salvar a vida de vocês, né? Porque se a gente for pelo que é socialmente aceito, uma alimentação com 60% das calorias vindas do trigo, que não é nem mesmo um alimento natural para o homem. Se a gente for numa plantação de trigo e comer trigo, a gente vai ter que ser hospitalizado. Uma rotina sentada na cadeira embaixo de luz artificial o dia todo, achar que dormir 6 horas por noite é suficiente, esses comportamentos nos adoecem, gente. E a perda de saúde é um processo invisível. Então a gente vai perdendo saúde, eu fui perdendo saúde, né? Eu tinha hábitos alimentares ruins, eu era sedentário, fui perdendo saúde, mas meu corpo ele estava se esforçando para tentar recuperar minha saúde, então eu não recebia nenhum aviso. Só que chegou um momento que a capacidade do meu corpo em tamponar, em segurar todas aquelas ofensas que eu fazia a ele, foi exaurida. E aí a doença se manifesta. Muito tempo antes de uma doença se manifestar, o nosso corpo já está lutando muito para restabelecer o equilíbrio, só que a gente atrapalha ele.
A gente atrapalha muito o nosso corpo. Com uma alimentação inadequada, com atividade física inadequada, com um repouso inadequado. Então chega uma hora que todos os mecanismos que o nosso corpo tem de tentar restabelecer o equilíbrio são exauridos e a doença aparece. Então a saúde ela é o extremo oposto da doença, né? E quanto mais a gente força o nosso corpo em direção à saúde, mais a gente dificulta a chegada de uma doença. Quanto mais carregado a gente está de saúde, menor a probabilidade de uma doença consumir a nossa saúde a ponto de nos deixar vulneráveis até sob risco de vida, né? O que eu, como intensivista, observei dentro da UTI? Que as pessoas que faleciam durante a pandemia era porque já entravam dentro da UTI com pouca saúde para gastar. E aí a infecção pelo coronavírus ela vinha configurada para tirar um pouquinho da saúde daquela pessoa, mas para algumas pessoas aquele pouco de saúde que a doença tirava era demais, elas não tinham isso para gastar. Então hoje a minha prática e tudo que eu tento trazer aqui para vocês, e por isso que eu sou tão chato pedindo para vocês comerem bem, se exercitarem e dormirem, e tento mostrar para vocês o quanto eu me esforço para fazer essas coisas, é para que vocês construam a própria saúde. Porque isso é uma atribuição exclusivamente de vocês. O máximo que se pode fazer por vocês nesse sentido é dar direcionamento. É desviar vocês das informações equivocadas. Mas a saúde de cada pessoa é responsabilidade única e exclusiva dela. A gente não pode terceirizar o nosso cuidado. Nenhum dos médicos que me atendeu era ruim, jamais. Eu é que não estava interessado em entender o processo, em me esforçar para tentar melhorar. No momento que eu tomei a responsabilidade, eu disse, não, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para o meu corpo ficar mais forte. A minha doença mudou de jogo. Ela ficou mais fraca e eu fiquei mais forte. E isso pode ser feito por cada um de vocês, contanto que vocês tomem a decisão de assumir a responsabilidade. Nesse momento, eu assumirei a responsabilidade pela minha saúde. Tudo que fizer ao meu alcance, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu vou me exercitar dentro daquilo que eu posso, ao máximo. Eu vou me alimentar o mais limpo que eu posso, ao máximo. Eu vou tentar dormir o máximo de horas que eu posso dentro da minha rotina. Eu vou buscar conhecimento a respeito do que eu tenho. Eu sempre digo, qual é o paciente que consegue emagrecer e manter o peso perdido? Aquele que buscou conhecimento a respeito do que ele tem. Pega um guia prático do emagrecimento, por exemplo, que tem o link ali na minha bio, custa um troco. Estuda. Entende como o processo de emagrecimento funciona. Aí tu vai ser capaz de emagrecer. Enquanto tu ficar perguntando se pode ou não pode banana, se pode ou não pode suco, se pode ou não pode adoçante, tu não vai conseguir um resultado que se mantenha. E assim funciona para todas as doenças. Então a gente tem que buscar entender os processos, forçar a nossa saúde a aumentar cada vez mais para que a saúde que a gente construiu combata as doenças que a gente tem, que a gente desenvolve. A Paty perguntou se eu ainda tenho algum sintoma. Sabe quando eu tenho sintomas, Paty? Quando algo que foge do meu controle faz com que eu me fragilize. Então, deixa eu te dar um exemplo. Em outubro do ano passado, eu e a Cássia fomos para a Argentina fazer uma cicloviagem, né? Fazia muito tempo que eu não tinha crise de dor articular. E então eu decidi lá comer o que a galera estava comendo, sem me cuidar, né? E uma coisa que eu observei em mim é que eu sou extremamente sensível à ingestão de glúten. Se eu ingiro glúten, trigo, né? Eu tenho crise de dor. E lá estava tão gostosas as empanadas, a média luna. Eu me permiti comer tudo que eu queria nos dias que a gente estava lá. E aí o que aconteceu? Eu tive crise de dor articular. Então foi a última crise que eu tive, Paty, foi
em outubro do ano passado por causa de um deslize na minha rotina de alimentação. Não quer dizer que todos vocês precisem fugir, feito o diabo da cruz do glúten, ou que isso vai se reproduzir com todos vocês, mas para mim, quando eu me alimento mal, quando a minha alimentação está inadequada, eu acabo tendo sintomas, né? Por isso que eu me conscientizo cada vez mais de que eu preciso ter disciplina e me cuidar. Porque ninguém pode cuidar de mim por mim. E se eu não me cuidar, eu não vou poder ser o pai que eu quero ser, o marido que eu quero ser, o avô que eu quero ser, né? Então, eu estou sempre pensando no William de daqui 10 anos. O que eu posso fazer para melhorar a vida desse cara? Porque uma grande dificuldade que a gente tem no estilo de vida é contemplar as coisas que a gente está prevenindo. Porque quando a gente tem um diagnóstico é mais fácil. Mas quando a doença ainda não apareceu, é muito mais difícil se conscientizar. Uma pessoa que tem hoje só sobrepeso, ela não consegue enxergar que ela cuidar da alimentação dela aqui vai talvez prevenir ela de amputar um dedo daqui a 10 anos. A pessoa que hoje está com a glicose um pouquinho acima do 100, não consegue enxergar que cuidar da alimentação hoje pode prevenir com que ela fique cega daqui a 10 anos. A pessoa que está hoje obesa, ela não consegue imaginar que se ela mudar de vida hoje, talvez ela previna uma lesão no joelho que vai fazer com que ela não consiga andar daqui a 10 anos. É muito difícil a gente olhar para as coisas que a gente precisa prevenir, porque elas não aconteceram ainda, né? Então a gente precisa aprender a fazer esse exercício de imaginar o que pode acontecer daqui a 10 anos. Como que eu posso melhorar a vida daquela pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos? Eu quero viajar bastante quando eu me aposentar. É? Então tu vai ter que caminhar. Então tu vai ter que colocar a mala em cima do banco. E será que tu consegue fazer isso daqui a 10 anos se tu mantiver o teu estilo de vida? Será que tu vai ter que comprar 2 passagens para caber num banco da classe econômica? Então essas reflexões, elas são extremamente importantes, porque a gente só consegue prevenir aquilo que a gente contempla, que a gente enxerga. E esse é um exercício que todos vocês deveriam fazer. A Rosânia aqui também falou que sempre que come glúten tem bastante dor. Ainda tem muita gente que duvida dessa questão do glúten, né, Rosânia? Mas é uma realidade. Muitos pacientes me relatam isso também. Muito bem, senhores. Divaguei aqui um pouquinho no final, mas o que eu queria era realmente trazer para vocês a minha história, que vai ficar salva no feed. Eu ia deixar essa live salva só para assinantes, mas eu acho que foi tão importante aquilo que a gente abordou hoje que eu vou deixar ela salva no perfil para todas as pessoas, contanto que vocês se comprometam a compartilhar essa live com as pessoas que são importantes para vocês e que vocês julgam que precisa dessas informações. Eu quero que vocês digam aqui que vocês vão mandar aviãozinho dessa live, que vocês vão compartilhar essa live com as outras pessoas, aí eu deixo ela salva no perfil geral, aberto ao público, gratuito, tá? Aproveito para dizer para vocês que na minha bio, nos meus links, tem 2 links que são bem legais para vocês. O primeiro deles é o do Guia Prático do Emagrecimento, que é um produto que eu fiz com muito carinho, que são 16 aulas rápidas sobre emagrecimento, aulas práticas. Ao final de cada aula tem um PDF que vocês podem salvar com um resumo delas, que é para vocês aprenderem o básico sobre o processo de emagrecimento para já colocar isso em andamento agora. Então, eu quero emagrecer em 2024, quero começar a emagrecer, quero entender o processo de emagrecimento, Guia Prático do Emagrecimento. Custa R$ 87,90, está com preço promocional em fevereiro. É um troco, é menos do que vocês gastam numa tele, né? E ele traz todo o básico que tu precisa para começar a emagrecer hoje ainda, tá? Ali nos links também tem o link de agendamento, Lúcia, tá? Eu atendo por telemedicina, sim. Tu vai ter um link ali que tu vai falar com as meninas do agendamento, mais especificamente com a Hilda, e ela vai te ajudar nisso. E o último link que eu acho muito importante que vocês cliquem é o e-book de receitas proteicas.
Falo muito aqui sobre consumo de proteína. Consumo de proteína é uma coisa muito importante para a nossa saúde e a alimentação moderna é muito diluída em proteína, tem pouca proteína. Então, ao longo desses nossos 7 anos de cuidados alimentares, a Cassi desenvolveu algumas receitas proteicas que a gente faz rotineiramente lá em casa. E essas receitas são simples, fáceis, práticas e estão no e-book que ela fez, que está também com preço promocional. Vocês podem usar até um cupom de desconto chamado Dr. Will para ter mais 30% de desconto na compra. Certamente vale a pena para vocês implementarem no lar de vocês. São dietas seguras para todos, certo? Foi um prazer recebê-los aqui no consultório nesse final de dia. Muito obrigado pela presença de todos. Batemos 160 pessoas, é impressionante como vocês são desocupados. Não, tô brincando. Muito obrigado por vocês terem participado aqui dessa live. Vai ficar salvo no perfil, quero vocês todos encaminhando. Um beijo no coração de cada um. Desculpem pelo desabafo, mas é sempre um prazer conversar com amigos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.